Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Bem, hoje nós vamos trazer um artigo que para mim é muito especial, porque trata de uma pessoa muito querida ao meu e ao coração de milhares e milhões de brasileiros, que é o nosso amado Chico Xavier. Bem, hoje nós vamos então buscar ler e entender um pouquinho de um artigo científico internacional que buscou avaliar a acurácia, ou seja, a validação de algumas informações psicografadas pelo Chico. Bem, dentro deste contexto, vamos lá para o nosso título do artigo, do nosso estudo. O artigo se intitula Investigando a adequação e precisão da alegada escrita mediunística. Um estudo de caso das cartas de Chico Xavier. Bem, esse artigo científico ele foi publicado no ano de 2014 na revista internacional Explorer, no volume 10, nas páginas de 300 a 308. Os autores deste artigo são brasileiros e buscaram trazer para nós, através de uma investigação de dados passíveis de confirmação, se o que o Chico psicografava era real. Antes da gente entrar um pouquinho sobre esse nosso estudo, o artigo científico, vamos conversar sobre o Chico Xavier. Chico Xavier foi um dos maiores brasileiros, né? Na verdade, em 2010, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos por um levantamento, uma pesquisa feita pelo canal brasileiro SBT, onde se elegeu dentre todos os ícones da história do Brasil, aquele que teria sido o maior ou a maior personalidade, e o Chico Xavier foi eleito como o maior brasileiro de todos os tempos. Isso porque o Chico foi uma pessoa simples, que não teve um estudo em altos níveis, mas mesmo assim deixou como legado para nós a psicografia de mais de 400 livros. Vários jornais, várias pessoas durante toda a vida dele tentaram mostrar fraudes, inventaram calúnias, mentiras, e todas com o tempo caíram por terra, porque a verdade prevalece, né? E o Chico Xavier nunca recebeu nenhum centavo de todo o recurso desse trabalho de psicografia, sendo tudo doado para caridades, para causa espírita, para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Bem, dentro dessa história, né, que é só um pouquinho, o Chico veio a falecer, né, a desencarnar no ano de 2002, na época da Copa do Mundo, né? Ele mesmo disse previamente que quando ele desencarnasse o Brasil todo estaria feliz. Então, o Chico nos deixou um legado enorme. Eu, pessoalmente, tenho um carinho e uma conexão enorme com o Chico, sou muito grato por tudo que ele fez e faz em minha vida todos os dias e pelo amparo que eu tenho certeza que é transcendental, que não é só dessa vida. Bem, então, dito um pouquinho, muito pouco, né? Todos aqueles que quiserem saber um pouquinho mais, leiam as obras e procurem os vídeos do Chico Xavier. Eu mesmo comecei muito a minha vida de estudo da espiritualidade através do Pinga Fogo, que o Chico Xavier gravou, respondendo algumas das perguntas mais básicas que nós, seres humanos, temos quando viemos e convivemos aqui neste planeta, né? E aí ele vem contar uma série de relatos factíveis para nos mostrar a verdade do porquê, para que nós estamos aqui, né? Que o fim é a evolução. Hoje nós vamos contar com a colaboração do nosso amigo inestimável, parceiro, pesquisador Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, o Cadu, né?
e ele vai responder algumas perguntas e debater conosco sobre esse artigo científico, tá? Muito bem. Então, esse artigo científico, ele foi elaborado da seguinte forma. Os pesquisadores levantaram 13 cartas psicografadas pelo Chico Xavier e dentro dessas cartas, alegadamente, essas cartas foram trazidas por um desencarnado, né, JP, que é identificado, e essas cartas, então, foram analisadas para achar pontos factíveis passíveis de confirmação, com informações que não teriam como ser obtidas de outra forma, a não ser diretamente pelo autor, tá? Após uma validação por questionário para ter certeza de que os pontos eram factíveis e não passíveis de fraude, os autores foram a fazer entrevistas e buscar na fonte com a irmã e amigos íntimos do JP e confirmaram dos 99 pontos levantados, 98 que eram passíveis de confirmação foram confirmados, excluindo a possibilidade de fraude. Sendo assim, esse artigo ele vem nos mostrar que todas as informações prestadas pelo autor, psicografadas pelo Chico, são, né, em sua grande porcentagem, mais de 99% de chance de veracidade, tá? Por que isso é importante? O artigo, ele nos traz essa importância de estudar a mediunidade devido ainda à falta de base científica. E uma vez confirmando essa possibilidade da conexão mente-cérebro transcender a matéria, isso abre perspectivas para a nossa compreensão do funcionamento da mente não reducionista. Ou seja, nós não somos somente o cérebro-matéria, transcendemos o que nós estamos aqui. E isso é uma área que ainda carece de estudos, né? Nós estamos falando sobre esse artigo de 2014, mas alguns dos mesmos autores trouxeram no ano passado, em 2019, um outro estudo de casos de um artigo também com base na psicografia de Chico Xavier. Mais para frente nós discutiremos também esse artigo, tá bom? Mas hoje, então, nós vamos falar sobre essas cartas trazidas pela psicografia de Chico, pelo JP, e as confirmações que elas puderam trazer para a gente através de estudos e pontos, né, passíveis de verificação. Tá ok? Então, vamos fazer uma pequena análise desse estudo? Para nós darmos continuidade a esse estudo e a compreensão do artigo, nós vamos então convidar o nosso querido Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, pesquisador. Para aqueles que ainda não o conhecem, o Cadu é doutor em Ciências Farmacêuticas pela USP e atualmente é professor da Universidade Estadual de Montes Claros e trabalha com ênfase na parte de aromaterapia e efeitos, né, com base científica de algumas terapias alternativas sobre o nosso organismo, tá? Então, vamos lá às nossas perguntas? Bem, a nossa primeira pergunta é o seguinte: qual o panorama científico sobre as pesquisas envolvendo experiências espirituais e a mediunidade? Hoje nós já temos muitas pesquisas relacionadas às experiências espirituais e a sua relação com a mente e cérebro, né? Nos estudos relacionados a Chico Xavier, né, foram investigados inclusive as cartas psicografadas por Chico, demonstrando de uma maneira muito científica as comprovações deste trabalho que foi feito por ele. Então, eu queria falar para vocês hoje especialmente sobre uma pesquisa que foi realizada com 13 cartas de Chico Xavier.
essas cartas eram chamadas de cartas familiares, né? Esse estudo contribui muito para elucidar algumas questões muito importantes sobre a relação mente-cérebro. Nós vamos falar sobre isso porque eu gostaria que você hoje mesmo pensasse, né? Qual que é a sua visão, qual é a sua crença relacionada à mente e cérebro? Existem alguns cientistas, por exemplo, que acreditam que a mente nada mais é do que o produto do cérebro, ou seja, é uma atividade bioquímica que está intimamente relacionada com os neurônios, com os neurotransmissores que fazem parte desse mecanismo, né? Então, não havendo mais esta ferramenta, né, o cérebro, a mente deixaria de existir. A grande questão é se a mente existe além do cérebro, ou seja, é possível, né, a mente existir sem atividade bioquímica? Quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente está acreditando então que sim, que existe uma mente além do cérebro e que a gente consegue se comunicar através dela. Por isso que essas cartas, né, de Chico Xavier, elas são uma fonte de estudo muito, muito rica, porque permite que os pesquisadores alcancem um patamar cada vez mais elevado para elucidar essas questões mente e cérebro. A segunda pergunta é a seguinte: como as experiências espirituais são analisadas pela ciência nos dias atuais? Outro estudo, também deste grupo de pesquisadores da Federal de Juiz de Fora, mostrou fazer uma relação entre o que vem a ser uma experiência espiritual normal, que também é chamada de transe religioso normal, de um transe patológico, psicótico patológico, né? Essa pesquisa, inclusive, foi publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria, porque ela contribui para o diagnóstico diferencial entre um e outro, entre o que é uma experiência espiritual normal e um transe patológico, né? Antes de adentrar nessa questão, no próprio artigo cita um estudo da OMS, da Organização Mundial de Saúde, em que eles avaliaram 200 mil pacientes em 52 países, se eles tinham ou não essas percepções de ouvir vozes, ver alguma coisa, sentir, né, alguma coisa extrafísica. E o que eles identificaram foi que pouco mais de 12% da população mundial, então, tem essas percepções, né? Essa experiência espiritual de ouvir, de sentir, de ver, e não estão completamente relacionados, nem todos os casos estão relacionados a um transe patológico, né? Foram descartados especialmente pessoas que eventualmente poderiam ter usado drogas, ou que essas experiências estivessem relacionadas com o adormecer ou acordar, né? Em que esses eventos podem acontecer com mais frequência. E o que eles observaram então, que dessa população que apresenta, que é considerável, né, cerca de um pouco mais de 12% da população mundial apresenta essas experiências, apenas 10% delas tem realmente uma relação com um transe patológico, psicótico patológico, tá bom? Mas como a gente poderia, então, discutir esse tema, né, trazendo aqui para a gente a perspectiva de o que é normal, como que a gente poderia avaliar um transe religioso, uma experiência espiritual normal? A gente pode inferir sobre isso, e como o artigo apresenta, que se a pessoa passa por essa experiência espiritual, né, e ela percebe uma atitude de discernimento em relação àquilo, já é um forte indício de ser uma experiência espiritual normal, né, que não há uma patologia aí relacionada. Além disso, a pessoa relata ausência de sofrimento patológico relacionado àquela experiência, ausência de incapacitações sociais ou ocupacionais, ou seja, se a pessoa vê, ouve ou sente essas questões, ela e não sofre por isso, isso não incapacita ela de realizar suas atividades normais, também é um indício de uma experiência espiritual normal, né? Outras evidências é que essas experiências são de curta duração, são compatíveis com a tradição religiosa da pessoa, ou ainda tem ausência de comorbidades psiquiátricas. Outras vezes, esses próprios indivíduos que relatam essas experiências, eles têm controle sobre a experiência espiritual,
E a própria experiência espiritual promove crescimento pessoal para esse indivíduo. Então, são questões muito importantes que a gente precisa realmente considerar sobre uma experiência espiritual normal e um transe psicótico patológico, por exemplo. A nossa terceira pergunta é a seguinte: como ou quais os resultados os pesquisadores trouxeram sobre esse artigo e quais foram as principais conclusões sobre o trabalho de psicografia do Chico Xavier? Eles analisaram com exatidão as informações que foram transmitidas nessas cartas e exploraram algumas possíveis explicações para o acesso do médium a essas informações. Então, tudo baseado em documentos, né, que eles utilizaram. Foram identificados nessa pesquisa 99 itens específicos de informações como, por exemplo, nome dos familiares, locais, circunstâncias de vida, circunstâncias de morte, etc. E o que eles observaram? 97% destes itens possuíam uma concordância clara e precisa com os fatos. Não houve nenhum item incorreto e apenas 2 itens tiveram uma concordância imprecisa. Além disso, muitas informações eram bastante específicas, como, por exemplo, os nomes e sobrenomes, datas, descrição de eventos específicos e referência a pensamentos muito íntimos dos familiares e amigos de Jair. Chama a atenção também que algumas informações fornecidas por Chico eram desconhecidas dos familiares que foram até ele, e apenas posteriormente essas informações foram verificadas. Os autores então concluíram que Chico Xavier foi capaz, nessas cartas investigadas, de produzir informações precisas, sem que possamos identificar meios pelos quais ele poderia ter acesso a essas informações. Esse tema ele é extremamente polêmico e precisa ser mais investigado. Os pesquisadores têm consciência disso e eles continuam fazendo muitas outras pesquisas, tanto aqui no país quanto outros pesquisadores, outros grupos no exterior. Essas investigações precisam continuar e especialmente elas elucidam sobre essas questões. Mas o que a gente pode também discutir é o quanto essas questões sobre experiências espirituais, estão no nosso meio. E para finalizarmos a nossa quarta pergunta, quais são as perspectivas futuras de estudos envolvendo a mediunidade, psicografia? Outras pesquisas estão sendo realizadas e muito interessantes. A gente tem aí os estudos de neuroimagem, que fazem um estudo do cérebro, da atividade do fluxo sanguíneo cerebral através de ressonância e tomografia em indivíduos que estão passando por experiências espirituais. Especialmente, por exemplo, nós temos aí indivíduos sobre meditação, fazendo também psicografia, ou ainda através de experiência glossolalia, que é a experiência em orar em língua, ou sobre o efeito da ayahuasca, ainda sobre oração, ou algum tipo de transe religioso. E o que eles observam nesses estudos é para verificar qual região do cérebro está ativa durante essa experiência espiritual. De um modo geral, a maioria das experiências espirituais mostram um aumento do fluxo sanguíneo cerebral em várias regiões do cérebro, tá? Mas, em 2 experiências, especialmente a experiência glossolalia e também a psicografia, o que se observa é a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral na região frontal do cérebro, que é uma região que está relacionada com a atividade atencional, com a criatividade, com a atenção. Então, essas pessoas, quando sobre essa experiência, elas têm uma diminuição da atividade cerebral, do fluxo sanguíneo cerebral nessas regiões do cérebro. Os pesquisadores eles tomam muito cuidado ao fazer qualquer tipo de apontamento sobre isso. Mostram apenas correlações, para que não caia muito dentro dos conceitos de uma doutrina ou de um conceito de religiosidade, da religião de alguém. Tá bom? Então, nós temos ainda que várias outras pesquisas podem ser realizadas nesse mesmo sentido. É preciso fazer pesquisas, por exemplo, de neuroimagem envolvendo incorporação, psicofonia, clarevidência, clareaudiência, isso tudo para trazer
uma elucidação mais clara sobre essa relação mente e cérebro que a gente está discutindo. Queremos agradecer imensamente ao nosso amigo, pesquisador, colaborador, Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, que vem nos auxiliando e nos dando essa brilhante perspectiva de compreensão e entendimento dos artigos. Gratidão a todos vocês que buscam ter um pouquinho mais de conhecimento e compreensão sobre o que nós podemos comprovar de espiritualidade e ciência, tá bom? Muita gratidão pela companhia e participação. Namastê e até a próxima.